Solta a brisa braba aí, Lucas. Como a IA realmente vai impactar a arte, todos os aspectos da arte, a música, as pinturas, filmes, como é que a IA, a inteligência artificial, vai impactar esse mundo? Essa é a Ela vai dúvida. Incrível, hein? apertar o botão do juízo final da Botão do arte. juízo final à disposição aqui. Dai, você reparou que nós temos um brilhantíssimo convidado hoje? Ai, gente, nós Pedro temos um Luz, ó, quer dizer, convidado. Lucas Cardoso. Tamo junto. Pelo prazer de ter um brisante convidado hoje. Ô, uma boa brisa, hein? Cara, boa, boa. Eu acho que essa brisa é uma que tem muita gente brisando ao mesmo tempo no mundo hoje, né? No Eu mundo acho que é. tem muita gente, eu acho que tem muita gente, pode falar, cagando regra, muito mais gente cagando regra do Putz, que a gente brisando de fato. verdade, verdade. Né? Alguém já É, brisou cara. sobre isso lá no Oasis? Acho que não, eu não lembro de ter tido essa brisa lá. Teve? Não sei, acho que não também, não sei. Ah, é, Só eu É, nunca presenciei, mas vai só não saber, lembro né? ainda. Internamente todo mundo brisou, com certeza. É, o que, É, o que dessa brisa aí mais me pega é o seguinte, né? Tipo assim, a gente vê muito, eu vejo muito as pessoas falando que muita gente resistente a usar IA, não querendo usar IA para criar thumbs, por exemplo, coisa que eu faço uhum. aqui, né? Mas assim, É mesmo, mas, nossas thumbs são IA. Adorei. mas eu discordo veementemente, mas assim, antes de eu colocar a minha opinião, a brisa é, né? Tipo assim, a brisa que o Lucas soltou, é o que eu vejo muito relacionado é isso, tipo assim, que a IA estaria roubando o trabalho de artistas, porque agora você escreve um prompt e sai um desenho, uma foto, alguma coisa que, né, teoricamente foi baseada em trabalhos existentes. Sim. Ainda sem entrar no trabalho, no ponto de que isso é inevitável, né? Assim, independentemente. Ainda antes de entrar nisso, mas assim, o que eu penso é, será que isso é roubo mesmo? E aí aqui vem o ponto. Se isso for roubo porque parte do trabalho feito por outros artistas, e os artistas, pessoas, porque veja, artistas consomem trabalho de outros artistas. Uhum. Então eles são influenciados, inclusive eles dizem abertamente, eu sou influenciado por fulano, gosto de fulano. Então ele não está roubando o trabalho, entendeu? Tcharam! Eu acho que não, eu acho que é influência, eu acho que é influência, sabe? Mas o povo, eu não sei, me parece um pouco uma histeria, o povo falando isso. O que vocês acham? Vocês já brisaram sobre isso? Cara, eu já. Eu acho que rola um pouquinho de medo também, né? Por exemplo, se você é um artista e daí de repente vem uma máquina que faz algo que você faz muito melhor que você, mais Ah, rápido que sim. você, usando você como inspiração, você vai se sentir ameaçado, E né? eu entendo isso. Eu sou É, solidário a isso aí, sim. eu acho que rola essas coisas. Mas aí eu me coloco nesse lugar também, né? Se você começa, se as máquinas começam a oferecer. Você tá aí ainda, João? Parece que travou. Travou todo mundo. Beleza. Voltando, né? Estamos de Eu volta, me, estamos de volta. eu me coloco no lugar de, por exemplo, se não, eu acho que isso já está rolando. Quando as IAs começam a fazer terapia, né, ou trabalhar como um terapeuta, e eu coloco entre aspas porque, né, é uma máquina, será que eu vou me sentir ameaçada em relação a isso? Eu acredito, hoje eu ainda acredito que a conexão humana vai fazer a diferença nesse setor, nessa área especificamente. Mas na arte já não. Na arte não tem tanto a conexão emocional para muitas pessoas, né? Se uma arte é bonita, para mim pouco importa se foi feita à mão ou se foi feita por uma máquina. Não sei. Então, para mim, o rolê é Eu meio acho que que, via de esse, regra, né? sim. Talvez para quem é entendido mesmo, não. Talvez para quem é entendido, porque tem todo esse contexto da arte, do artista. Sim. Mas, via de regra, não. As coisas que você vê, imagem que você vê na internet, você acha bonito e pronto, né? O E aí, Lucas, o que que você você acha, acha sobre Lucas? isso? Qual a sua brisa? Olha, cara, eu acho que assim, vamos botar duas visões, né, grandes a esse respeito.
e tem a terceira. As duas visões grandes são os artistas e os consumidores. Ou seja, são duas visões completamente distintas. E a terceira visão seria o inevitável, vamos chamar assim. A internet, quando veio também a ameaça a vários empregos, a várias questões. E veio também como inevitável, e muitas das pessoas que sofreram também se transformaram em alguma outra coisa e se deram muito bem nessa nova forma com que as coisas aconteceram. E no final das contas ficou melhor do que estava antes. E essa parte do inevitável, essa visão do inevitável, ela seria uma visão independente, independente da visão do artista, independente do consumidor, mas sim abrangendo as duas e abrangendo toda a sociedade inteira. E olhando, né, para a perspectiva da sociedade inteira, aliás, primeiro, enfim, eu posso seguir uma dessas três perspectivas, né? Eu acho que eu vou direto para essa da sociedade inteira, já que vocês citaram dos artistas e dos consumidores, né? E da sociedade inteira, quando os humanos evoluem alguma ferramenta, a sociedade inteira ganha. A sociedade inteira fica mais forte, fica mais eficiente no que está fazendo, podendo assim alcançar mais pessoas. Um advogado que tem uma IA sob seu comando consegue atender mais pessoas. Claro, estou imaginando num contexto mais à frente, onde ele entende a ferramenta, domina e utiliza ela. E aí, talvez não seja que vai ter menos trabalho para advogado, e sim que vai ter mais gente sendo atendida. Ou seja, hoje tem muita gente que não faz vários serviços jurídicos por conta de não ter acesso a um advogado. Se os advogados estão mais potencializados, eles atingem mais pessoas. No ponto de vista da arte, especificamente, onde, claro, é uma polêmica enorme, claro, se eu sou um artista, geralmente eu tenho essa tendência a ver a posição da pessoa, né, e sofrer até com isso. Enfim, A empatia. Me bate um desespero. Caraca, meu Deus, o cara manda uma imagem, sai uma imagem linda e feita. Pum. Na terceira visão, essa visão da sociedade inteira, tá todo mundo ganhando. Todos nós estamos ganhando. Na visão do artista, ele pode atingir vários benefícios. Eu não pensei assim muito intensamente quais seriam esses benefícios, né? Com tudo que eu consigo imaginar do que seriam alguns desses benefícios. Que ele poderia pegar todas as artes que ele tem e tentar entender quais são os traços dele próprio e replicar os traços dele próprio e fazer uma imagem sem precisar gastar muito tempo fazendo. Aí alguém pode dizer assim, putz, mas isso aí reduz a capacidade cognitiva, porque vai ter menos trabalho manual. Na minha visão, eu sei que é um pensamento bastante comum, né? Digamos assim, é bastante comum, assim, bastante inteligente a gente pensar isso, né? Putz, vai reduzir a questão cognitiva. Mas eu acredito que é o contrário. Eu acredito que aumenta a capacidade cognitiva à medida que a gente diminui o trabalho braçal, porque sobra mais tempo para pensar. Logo, a gente consegue pensar mais e criar coisas. Então, eu acredito que nessa terceira visão, que é a visão da sociedade inteira, a sociedade inteira evolui muito. E na perspectiva do artista, entre artistas e consumidores, quem entende, em primeiro momento, quem entende mais de arte são os artistas. Então, se os artistas compreendem a ferramenta da IA, eles já começam na frente, porque eles entendem de arte. Ou seja, existem várias formas ali. É claro, eu não parei para pensar quais seriam essas formas e tal. Eu acredito que parando para pensar a gente encontra. Se tiver algum artista assistindo isso aqui, bota nos comentários para gente o que o Lucas está falando. Verdade. Formas pelas quais o seu trabalho vai ser potencializado com a IA. Eu acho assim, dentro daquela coisa, uso ou não uso IA? Porque, putz, pensa, eu tenho um medo danado de uma ferramenta. A última coisa que eu vou fazer é usar ela. E o que vai acontecer? De maneira inevitável, felizmente ou infelizmente, é inevitável. De maneira inevitável, sai da esfera do querer ou não, do gostar ou não dessa questão. De maneira inevitável, essas ferramentas vão vir. Então, se eu não utilizo essas ferramentas, no final das contas, eu não vou ter os conhecimentos daquela ferramenta.
eu penso o quê? Quanto mais a gente usa as coisas que a gente tem na nossa mão, mais forte a gente é. Mais forte a gente segue. E mais forte a gente consegue chegar. É isso aí, cara. Cara, Cara, Interessante. pode falar, João. pode ir, Dai, vai lá. É. O que Não, eu você. só ia falar que eu super gostei quando você trouxe a palavra inevitável. Eu já fui assim, tipo, já brisei altamente sozinha aqui na minha cabeça. Porque é a mesma coisa da revolução das máquinas no contexto agrícola, lá atrás, né? A mesma coisa da adoção da internet. São coisas que são imparáveis, porque a adoção dessas ferramentas é muito alta. Por quê? Porque traz um benefício para quem está adotando. Então não tem como você falar assim, gente, não usem chat GPT porque tem artistas que vão perder o emprego. Não, isso não vai acontecer. As pessoas Impossível, vão coisa difícil. adotar essa ferramenta. É inevitável. E porque é inevitável, é isso que você falou. Uma dor. A gente Usa sente a a dor. seu favor. É. Enfim, Cara, é isso. então, a brisa do Lucas me traz o seguinte, uma coisa muito palpável para todo mundo. Cara, pensa metade, sei lá, final do século XIX, sei lá, quando a máquina de retrato foi inventada, pelo menos minimamente popularizada. Você poderia dizer que os pintores, cara, o que vai acontecer com o trabalho dos pintores e tal? Cara, vai roubar o trabalho dos pintores, da pessoa, o pintor tem o maior trabalho, tem o talento dele para pintar o rosto de uma pessoa, vê uma máquina e tira. Cara, fotografia hoje é uma arte. Imagine Pô, se simplesmente na época falasse, não, cara, esse negócio, não vamos usar máquina fotográfica, não, eu trabalho dos pintores. Não sei, será que a minha analogia tá? Minha analogia parece bem razoável. Vocês não, eu acham? achei massa, eu achei massa. Eu não tinha pensado nisso e eu achei que super É, vale. Porque imagina quantas pessoas pintavam retratos, né, dos reis e aquela galera toda, e ficaram sem trabalho, porque daí agora tinha uma máquina que tirava um retrato é, automaticamente, né, instantaneamente. é. Então eu acho que é relevante, sim. Mas veja, ainda assim, com todos esses mais de um século de evolução, usar essa máquina ainda é uma arte. Você ainda tem um toque humano Perfeito. ali. A arte foi adaptada, né? Quantos fotógrafos Exatamente. hoje existem usando a sua É, arte, né? faz diferença. Então, hoje Ah, você tem câmera na mão de todo mundo, sabe? As coisas mais lixo, diga-se de passagem, as minhas. sim. São as coisas mais lixo do mundo, entendeu? E ainda assim a gente Então, paga pelo trabalho de um fotógrafo para fazer algo mais sim, artístico, né? exatamente, A exatamente. questão humana, talvez até, brisando aqui em tempo real, talvez até seja bacana, porque agora tem essa valorização da arte do fotógrafo. A fotografia não é só uma coisa que você faz, que você paga baratex, né? Se você quer uma fotografia por um profissional, é algo que é caro e que é valorizado, e eu acho que tem que ser mesmo. Né? Se você quer uma foto baratex, você tira no seu celular lá e vai ficar que nem você falou, né? Macarrônico ali. E Enfim, agora legal. apareceu, e agora apareceu vamos chamar um segundo, não, segundo, mas ainda um outro passo além disso. Agora, realmente, pô, se eu quero uma foto de, não sei, um casal numa paisagem de montanha com céu parcialmente nublado, eu não apenas não preciso ir nesse local com o casal e esperar que o céu esteja parcialmente nublado, como eu posso digitar um prompt aqui. E aí fica. E aí, já que a gente entende isso aí, que a gente percebe, né, a gente constatou aqui que usar a máquina fotográfica também é uma arte, e aí, escrever o prompt, pensar no assunto do prompt, concatenar ideias de universos diferentes para fazer um seu prompt também não vai ser, eventualmente, muito em breve, uma arte, sabe? Pois é. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas apesar de tudo isso que pode ser criado, né? Por exemplo, a pessoa que consegue fazer um storytelling com as imagens ali e tudo mais, a questão é, essas imagens, elas são muitas vezes parecidas com as imagens que uma pessoa teria cobrado por isso. Né? Então, por exemplo, Aham. um artista fez uma pintura e ele teria cobrado, sei lá, vamos colocar R$ 100. É óbvio que isso não é um valor real, né?
ele teria cobrado R$ 100 por essa pintura, mas aí uma outra pessoa vai fazer um prompt, vai conseguir algo parecido e ela não vai pagar esse artista, ela vai pagar a empresa de inteligência artificial, né? Então, Uhum. e aí, esse rolê de quem É, recebe pela criação? tá, eu não sei se eu peguei a brisa, porque você está querendo dizer que a foto original teria o direito autoral da imagem? Eu não sei se eu peguei isso. Eu acho que para muito. Na verdade, eu assisti alguns vídeos no YouTube de artistas falando sobre isso, né? De que Ah, essa IA ela vai processar várias imagens e que é, muitas vezes a imagem criada é muito parecida com a imagem original. E aquele perfeito. artista não vai Entendi. receber nada por isso, Exato, exato. né? Então, não É, sei. eu acho que entra naquele ponto que eu falei, assim, de influência. Um artista que pinta como um determinado estilo, como um outro, aqui, tipo, ele vai pintar também, é, e aí ele vai receber o dinheiro pela pintura dele. Tá Tá, errado? mas daí tem a questão de propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, se eu é, copio uma imagem sua, suponhamos que você é um artista, um pintor, né? E daí a pessoa fala assim: ah, não, mas a arte do João é R$ 1.000, eu não tenho tudo isso para pagar na arte. Eu falo assim: não, então eu vou copiar, vou fazer uma cópia aqui, uma imitação, e eu te cobro 100 e você fica com uma imagem muito parecida, né? Não é igual, mas é muito parecida. Ainda tem hoje a proteção do direito intelectual, da propriedade Uhum. intelectual, ou nesse caso, não sei se vai ser entrar em intelectual, né, mas artística, você tem uma certa proteção em relação a isso. Eu acho que varia muito dependendo do campo, né? Por exemplo, É, tem um uma rolê pintura de uma paisagem. Eu pinto a montanha, linda. Aí vai a Daiane e genérica. pinto a montanha também genérica. Pô, mas eu comecei a pintar, quem começou a pintar a montanha? Não dá para rastrear isso aí. É. Sim, Música é diferente, né? Música você tem algumas regras ali para definir o que é plágio ou não. Não sei exatamente quais são, mas você tem algumas regras ali, né? pois é. Inclusive textos também, né? Quando a gente vai falar de, por exemplo, Textos. um livro, ou sei É, lá, um artigo, né? O que é é, plágio? Até onde vai o plágio? O que é exato. protegido? Eu sei que tem É, regras a esse respeito. E eu acho que a brisa hoje não é sobre falar quais são as regras. Se alguém quiser falar sobre as regras, pode exatamente. colocar nos comentários. Mas a ideia é, existem regras. E aí, será que precisa ter regras, então, em relação a como o IA vai ser usado? O que precisa ser passado para os artistas? Como que vai ser esse rolê? Uhum. Eu vou dizer, na minha cabeça, porque o Lucas mencionou, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é foto, é imagem. Mas, não o Lucas falou, e você falou aí também, tem um monte de coisa, tem música, tem texto, né, poesia. Cara, é muito legal, tipo, você consegue fazer poesia no estilo de outros autores, Não é? sabe? É, então, eu sei que o Lucas, eu sei que o Lucas, eu tô ligado que o Lucas, assim como acho que nós dois, tá? Acho que a galera aqui toda entusiasta também. Usa pra caramba IA, não usa? É. Uso bastante. É, pois é. Mas você usa mais. Tipo assim, por exemplo, eu uso demais ChatGPT, Gemini, texto, né? Eu uso demais, direto. Todo santo dia eu Uhum. preciso disso aí. Eu também. Eu uso Eu bastante uso, para copy. Essas coisas assim. Copy. Hum, putz, legal. Cara, nesse assunto que vocês estavam hum, dizendo, da utilização, que pode pegar aí e pegar uma imagem, tirar foto com um casal, por exemplo, e mudar completamente o fundo e colocar que está em algum lugar e fazer a harmonização com relação às cores que tem em você e o ambiente e tal, essas coisas todas. Então, e aí, né, tipo, beleza, essa parada é possível, tem várias coisas que são possíveis. Eu, enfim, eu ia falar, tem dois caminhos aqui, mas eu acho que eu vou juntar os dois. Eu vou hum, pegar o segundo caminho e vou botar como prévia para o anterior, que é, geralmente, antes das coisas acontecerem, a gente sempre tem medo. No caso, geralmente a gente tem medo e a gente superestima todos os efeitos dessa coisa nova. A gente tem essa tendência. Uhum. Total. E aí a gente imagina um monte de coisa e, pô, a gente está imaginando. Então é muito fácil a gente.
esquecer algum detalhe, esquecer algum outro detalhe, porque justamente a gente está imaginando e fazendo isso, brisando. E aí, dentro desse exemplo, eu trago mais uma percepção, né? Uma questão disso na prática. Putz, imagina, você tá aí com o seu marido ou com a esposa. Porra, amor, vamos tirar uma foto e vamos postar? Cara, o que é mais legal? Porra, eu acho que fica até envergonhado. Vamos tirar uma foto aqui na garagem, botar um fundo de Maldivas e eu vou dizer que tá em Maldivas. Porra, se alguém Cara, perguntar pra mim, ferrou, meu irmão. O que eu você vou viu que eu falar? fiz isso no meu Instagram, né, cara? Eu fiz, mas tipo assim, mas fica escrachado. Eu tô no iate em Mônaco. Ou É bem seja, nítido que eu não tenho iate em Mônaco, mas tipo assim, eu fiz isso, cara. Você ou fez? seja, é Eu possível. fiz, eu te mostro depois, Dai. Eu quero ver. Talvez seja até interessante tirar a foto lá em Maldivas. É. Aliás, tirar a foto na garagem de Maldivas e ir para Maldivas, só para não precisar tirar a foto lá. Aí a foto foi nem ar. Mas por quê? Porque eu acho que o momento. Porra, a gente escolhe o momento, a gente escolhe a pessoa. Às vezes uma IA dá uma informação para mim, jurídica, mas eu não consigo, não tem como confiar sem eu consultar um amigo advogado ou É o claro. meu advogado que seja. Ainda. Ainda, viu? É, Então, ainda. aí diz ainda, será que tem um limite para isso? Porque a gente geralmente, a gente vai escolher quem a gente confia, né, cara? Como é que a gente confia em todas as pessoas que estão no mundo? A IA é Cara, feita por outra pessoa. cara, E isso aí, introduz muita brisa. É, tipo Muita. assim, e aí eu sei que eu te interrompi, tá? Mas eu só queria falar esse parênteses. Isso, isso introduz muita brisa e acho que vai afetar, assim, todo mundo, cara. Tá? A Dai falou de terapia, mas eu acho que vai afetar. O meu trabalho que eu faço aqui, às vezes eu tenho que escrever programa, vai afetar fortemente. Mas, desculpa, cara, é que, sei lá, acho só um parêntese interessante de colocar, que esse negócio de qual é o limite da IA é uma brisa muito, muito interessante, porque Muito. eu eu vejo, assim, eu acho que para mim é o céu é o limite, velho. O céu entre aspas, porque assim, o céu do ponto de vista da IA, porque pode, eu acho que vai prejudicar muita gente, tá? Mas assim, podemos entrar nisso depois. Eu te interrompi, Lucas, por favor, continue, desculpa. então, aí vem de prejudicar muita gente. É, Beleza. Cara, olha só, aí imaginando, né, a realidade disso acontecendo. Putz, imagina naquela terceira visão, naquela visão geral, independente de qualquer coisa. Aumento de eficiência. Eu acho que qualquer um que esteja nessa conversa não vai discordar com relação ao aumento de eficiência. Ou seja, mais valor na sociedade, mais serviços bem qualificados, mais, mais comida, mais tudo, mais todos os produtos. Se está tendo mais, é uma notícia boa, ou seja, os seres humanos estão recebendo mais. Perfeito. Uma forma, né, de ajustar o problema que, claro, é um problema que pode acontecer, é possível, se não houver, né? Isso aí, enfim, o Elon Musk fala direto sobre isso. Se não houver uma renda mínima universal, eu acho que quem é contra uma renda mínima, eu não conheço uma pessoa contra a renda mínima universal nesse contexto. Acho que, sei lá, eu ainda não vi, pelo menos, uma pessoa contrária a essa questão, pelo menos conversando bastante. Aí, enfim, vão ter crenças que englobam isso, né? Mas, cara, Sempre se tem tem. recurso, por que a gente não utiliza os recursos? Por que não pode haver uma questão onde as pessoas têm segurança? Se dá para ter segurança, por que não pode ter segurança? E aí, cada um vai desenvolvendo seu talento, sua habilidade, suas questões e vai fazendo. Porque o mundo continua sendo o mundo. A gente não para e, nossa, o mundo está acontecendo ali. Não, a gente continua acontecendo, a gente continua tendo um propósito, a gente continua executando mudanças, executando as coisas. Quando a gente imagina IA, a gente imagina o 100%, a IA perfeita em todas as coisas. Eu acho,
bastante improvável isso acontecer, por uma série de razões. Até Bastante poder provável ou improvável? Desculpa. improvável, Improvável, tá. improvável. Até por muitas razões, muitas e muitas e muitas razões. Simplesmente o ser humano também tem a escolha, tipo, beleza, tá esse bicho aí fazendo um monte de merda, tá bom, não quero não, quero as pessoas. Mano, todo mundo, a gente gosta, a gente escolhe, nós escolhemos pessoas e a gente é bom. Pessoas é uma coisa boa, relações é uma coisa boa. As pessoas vão para a igreja não porque tem uma IA. As pessoas têm uma crença não porque é uma IA. As pessoas vão para uma questão espírita ou várias outras religiões, Buda, ou ateísmo, ou estuda ciência, não é porque tem uma IA. São por outras razões, que são razões nossas. Eu me identifico com a psicologia não é porque tem uma IA, é porque eu quero ajudar, porque pessoas são pessoas. E eu gosto do jeito que pessoas são, de ajudar essas pessoas, do jeito que elas são. Pessoas sempre agem, fazem as coisas. Tem filmes não existem à toa, novela, tem um monte de coisa. E aí, ou seja, eu acho que essa ideia que a gente acaba imaginando que aconteça seja uma obscuridade que nunca vai acontecer. De, putz, não, a IA vai atingir 100% de tudo. Até porque a gente sempre tem o direito de falar, não, não é para acontecer isso. Tem os limites éticos da IA, que ela sempre tem que estar presa, né? Ela vai estar presa e sempre tem que estar presa mesmo nesses limites éticos ali. Então, ou seja, tá todo mundo pensando nessa direção, né? Já que está todo mundo preocupado com isso, a gente vai encontrar razões, eu tenho certeza. Então, eu tenho uma visão otimista com relação a como que as Deu. coisas após a IA também. Eu acho assim, cara, sempre é uma evolução, né? Tipo, tudo que a gente tá vendo aqui, as conclusões que a gente tira a partir daqui, vai vir informação nova amanhã já. Né? Mas Sim, cara. assim, vou te falar, o que eu acho, cara? Eu tenho umas visões bem pessimistas com relação a isso. Muito embora eu acho absoluto fascinante, eu adoro usar, entendeu? Mas, por exemplo, eu acho que trabalhos, quanto mais intelectualizados, mais rápido eles serão ameaçados. Então, por exemplo, enquanto você estava falando, eu estava brisando no que a Dai estava dizendo de terapia. Você estava falando aí, Dai, de terapia. Uhum. Hoje você não consegue chegar no chat GPT e fazer uma terapia, né? Mas aí eu fico pensando o seguinte, um dia vai poder? Eu acho até que vai. Eu acho. Só que não vai ser da noite para o dia. E, por exemplo, o pessimismo vem daí. Por exemplo, o que não vai ser da noite para o dia, o que vai acontecer? O que eu vejo acontecendo? As coisas são guiadas por interesse comercial. Eu acho que possivelmente alguém, a OpenAI, Google da vida, sei lá, vai chegar, olha que legal. Eu desenvolvi agora essa IA terapeuta aqui. É um chat, é um Gemini mais bem treinado aqui com ah, dados de psicólogos e tal e tal. E de fato deve ser mesmo, sabe? Então, Uhum. só que ele não é um psicólogo. Mas olha, nós vamos ganhar dinheiro com isso aqui e tal, e aí, como a pessoa vai ganhar dinheiro, vai ter seus lobbies ali, eventualmente vai ser aprovado. E vai ser aprovado assim, como você não vai ter que pagar uma pessoa, provavelmente vai ser mais barato que uma pessoa. E aí, o que vai acontecer? Acho que o que eu quero dizer aqui é que não vai ter a mesma qualidade de uma pessoa, mas vai ter um retorno, vai ser uma coisa que vai dar um retorno financeiro, não vai ter o custo de uma pessoa, né, o custo de pessoal para fazer terapia, vai ter um custo mínimo de desenvolvimento de ar. E aí, para quem que vai ser direcionado isso? Quem que vai ser? Agora você pode ter terapia mesmo com pouco dinheiro, quem não tem muito dinheiro. É um nicho de mercado, né? É um nicho de Algumas mercado, mas pessoas eu vão digo se interessar assim, por isso. mas ou então algumas pessoas que não podem pagar muito vão acabar recorrendo a isso. Sim. Entendeu? E não vão ter um serviço de qualidade como teria com um terapeuta humano. Mas quer E, ver? Eu quero fazer uma comparação rapidão com o que você está ah, falando agora, de algo que também me afetou bastante quando eu estava mais no ramo de aulas de inglês. Que é, hum, quando surgiu esse negócio de Google Tradutor, que você consegue falar e ele traduz lá, um monte de gente ficou assim, ai, vai acabar os professores, ó, tá ameaçando o seu emprego, não sei o quê. Até hoje tem gente fazendo aula de inglês.
Por que que as pessoas querem fazer aula de inglês com um professor humano em vez de usar o tradutor, falar e jogar para o outro? Exatamente porque o Lucas trouxe. A gente gosta desse calor humano, dessa coisa mais contato, um ser humano com Uhum. outro ser humano. Então sempre vai ter esse nicho de mercado, mas expandindo para esse nicho que você falou, João. Manda, Lucas. Sim. E mais do que gostar, é inteligente fazer isso. Porque seres Hum, humanos são diferentes e tal, e tem um monte de coisa, né? Mas, ou seja, seres humanos gostam, e aí eu acrescento que é inteligente fazer isso. É inteligente. Porra, um cérebro da DAI, por exemplo, dentro de algum assunto, eu tô aqui, porra, quero entender um assunto aqui e tal. Aí, pô, pesquiso na IA, o cacete, né? Vamos botar, eu tenho muito conhecimento disso, eu tenho muito conhecimento de abstração, poder de abstração também, pá, 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 pá. Só que, meu irmão, como que eu vou confiar na informação? Qual informação que eu vou confiar aqui? Que merda que é essa? O cara tá seguindo, a pessoa, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu venho, Dai, você entende esse assunto aqui? O João Guilherme, eu tenho um exemplo com vocês dois. O João Guilherme, com a questão do TDAH. Eu pesquisei as porra de informação com relação ao TDAH. Só que eu perguntei, João, e aí, como é que foi você tomando? Porra, é muito diferente eu ver uma pessoa que eu Ah, sim. confio falando para Claro. mim de forma personalizada. Uma IA não vai falar, não, toma. Tipo assim, pode tomar, porque não vai dar merda se você tomar. E o remédio vai passar um efeito rápido. Não é recomendável, isso é contraindicado com relação a médico. Porém, eu fiz tudo mais e com o meu médico e tal, e com o meu psiquiatra, acabou que serviu de utilização também, né? Porque se o remédio fez efeito e tal. Enfim, e eu fiz uma carambada de análise, né? O João também. Pô, quando eu viro para ele e pergunto, e ele dá uma resposta dessa, pô, a IA vai me falar um negócio desse. Peraí, como é que eu vou confiar? E, assim, a gente está num contexto que nós somos pessoas de muitas abstrações e temos esse medo. A maioria das pessoas não são assim. Assim, e não tem esse medo também. Por quê? Porque não é uma parada que na minha visão, vai acontecer. Sacou? Tipo de. Agora, o que, que pode acontecer? Eu, como psicólogo, eu não sou psicólogo, né? Eu quero fazer a faculdade e tal, vou ser. Eu me imaginando lá na frente como psicólogo, eu já fiz duas ferramentas, fiz entre aspas, fiz a prévia, fiz como que vai funcionar, de duas ferramentas que vão, assim, multiplicar a quantidade de gente que eu vou conseguir atender. Tipo assim, eu iria gastar um tempo absurdo com uma determinada tarefa, que agora eu já elaborei um mecanismo de preservar tudo, de atingir as coisas e ter mais pacientes. Quem vai estar atendendo sou eu. Inclusive, quais são os impactos da IA? É uma pergunta. É uma questão filosófica que todo mundo vai enfrentar. Todo mundo está enfrentando. Ou seja, até sobre isso a pessoa vai querer conversar. Porque, eu vou perguntar isso para a IA, mas vai que a IA está falando bem para ela mesmo, se ela me der uma boa notícia. A pessoa fica com dúvida. A pessoa fica com dúvida. Cara, você acha que as IAs vão tentar manipular a gente? É isso? Não, eu não acho, não. Eu Pode acho ser que a sim. gente eu acho que os seres humanos, nós que vamos ter essa dúvida e vamos precisar perguntar para um ser humano. Aham. Porque a gente confia mais no ser humano. Cara, isso é assim, sempre vai ser. Uma pessoa vai pegar e confiar mais na IA. Tudo bem, não tem problema, ela pode fazer. Existe aquela curva lá do Simon, que eu não sei se é do Simon Sinek, né, mas eu vi Hum. através dele. Dos adotantes iniciais, como que a lei da difusão de uma nova informação. Aham. Tem os adotantes iniciais, que é acho que 3% que ele fala lá naquela parada, não é uma curva com um número exato, mas é uma lógica. Tipo 3,5% da população ali que adota inicialmente um produto ou uma informação, ou uma Uhum. nova, Uma alguma coisa ideia, uma nova, forma de pensar. É. um conceito, e aí nesse caso IA também. Aí depois vem a maioria inicial, aí vem mais 35%, um troço desse, eu não estou errando os números provavelmente. Aí sim, tempo pra caramba. Depois, muito, digamos assim, capengando, devagarzinho, às vezes vários assuntos, né? Muitas vezes eu vou estar nessa maioria tardia, que vai vir a maioria tardia.
os 35% depois. Que aí, Uhum. enfim, que seria a maioria tardia, demoraria muito. Isso aí da internet é coisa de bobo. Isso aí de sai fora e tal. Essa galera. E tem as pessoas lá, que é outros 3,5%, né, da outra ponta, que nunca vai adotar. Tem gente hoje que você vai conversar, tem gente que usou a internet e não usa, sacou? Ah, Rede social. Não, eu não uso rede ah. social. Tem gente que Muita não tem gente nem telefone, nem celular, não quer saber de não celular. quer, Tá bom? tipo assim, e tá muito bom para ele, sabe? Para ele ou para ela. Tem gente muito inteligente também, tipo, não é sobre ser muito inteligente ou pouco inteligente, tem gente muito inteligente que não quer ter celular, porque entende ser um distrator e tudo mais. Então, ou seja, tem muitas perspectivas ao mesmo tempo, né? Eu acho que agora, especificamente na área do psicólogo, né, só para falar dessa área específica, aí eu acredito que aumenta a demanda, aumenta mais. Porra, as pessoas com mais tempo de convívio já tem problema de conviver, vamos dizer assim. A gente já tem problema de conviver. Se eu tenho mais convívio ainda, porque eu vou estar trabalhando menos tempo para ter mais retorno em tudo, ou seja, para ter mais resultado na sociedade, porque o que manda é o resultado da sociedade, não é alguém que manda, né? É o resultado que manda. Hum. Todo mundo é refém do resultado que existe ali na sociedade. E aí, é um outro assunto de brisa, né? A E brisa aí, infinita. e aí, pô, a gente acaba precisando mais, dentro dessa questão, mais tempo de convivência, mais coisas, é mais necessário ainda entender sobre as mentes das outras pessoas que se distanciaram. Ou seja, de um jeito se distancia mais, de outro jeito conecta mais, nessa loucura do caramba. Eu acho que a última coisa que acontece, assim, claro, é muito importante que tenha uma visão pessimista. Todas as pessoas que têm um monte de visão pessimista sobre IA, é muito importante porque eles previnem o problema. E eu acredito que eles, pensando em prevenir o problema, e eu, inclusive, no ato que eu entrar, eu ajudar também, claro, é o que garante, entre aspas, não dá para pensar que está garantido, né? É o que faz com que a gente não tenha o problema. Enquanto a gente está conversando sobre um problema, a gente vai encontrar maneiras de resolver. Por isso, eu tenho visões otimistas, cara. Não tem. Eu acho isso Cara, também, cara. eu acho massa essa sua visão mais otimista, no sentido assim, de as pessoas vão aprender a usar IA para ter mais produtividade, atender mais pessoas, isso que você está fazendo, né? Mas enquanto você estava falando, eu estava lembrando daquele filme do Wall-E, vocês já assistiram? Sim. Sim. É. Uhum. Porque eu tenho a impressão de que é mais capaz de acontecer algo parecido com aquilo do que a Todo mundo gente. fica doido. Exatamente, Dai. Eu também. Porque as coisas vão Uhum. ficando mais fáceis, você não precisa se esforçar tanto, o cognitivo já vai ó, apagando as luzinhas, né? E a gente vai se dedicando mais ao lazer, e o lazer muitas vezes leva à ociosidade, e não sei, o efeito bola de neve ali, ele pode ser catastrófico, né? Como que Eu nós vamos acho que fazer tem para evitar isso. isso? Não sei. Pode falar. Eu acho que tem isso, e eu acho que tem uma coisa mais pessimista, que, tipo assim, sinceramente, quando eu falo de pessimismo com relação a IA, o que eu vejo de pessimista não é a IA, mas é o ser humano, sabe? Tipo assim, Uhum, é igual o apocalipse zumbi. Quando tem apocalipse zumbi, o problema não são os zumbis, o problema são os humanos que sobraram, entendeu? sim. Então, o que acontece? Que nem isso que eu te falei, esse exemplo que eu dei da terapia, acho que assim, num nível mais amplo, assim, eu vejo as desigualdades se acentuando mais, entendeu? Então, Hum, assim, mais a IA fazendo mais coisa, menos pessoas com mais dinheiro vão ter acesso restrito a essa IA. E, portanto, vão poder se beneficiar dela e usar a grande massa como mercado. Esse negócio da renda básica universal, não sei se você já parou para pensar nisso. Eu penso o seguinte: imagina a renda básica universal. A primeira coisa que eu penso assim beleza, seria legal ter, né, uma renda básica, sei lá, às vezes quero só ficar no ócio criativo e não preciso trabalhar e vou ter uma renda. Legal. Só que o problema é que eu acho o seguinte: eu não acho que a renda básica universal
te permitiria ficar no ócio confortavelmente. Eu acho, tipo Uh-uh. assim, a renda básica universal é uma renda para você viver na merda. Cara, É pensa salário mínimo. sobrevivência. Pensa salário mínimo. Existe um salário que é o salário mínimo de acordo com a lei e tal. Cara, esse salário paga uma vida confortável? Acho que Então, acho que é vamos lá. bem. Eu não sei, tipo assim, sinceramente eu não sei até que ponto, mas assim, eu sei que em uma cidade grande não, certo? É. Você está em São Paulo, o salário mínimo te dá uma vida confortável. Mas a questão é, será que conforto é uma prioridade para todas as pessoas? Tá? Ah, Nossa, ó, olha, eu nunca tinha brisado sobre isso. Eu acho que é. Eu arriscaria dizer que é. Não brisei muito, mas eu arriscaria dizer que é. Eu ou digo tá, deixa eu conforto. reformular. Será que conforto é a mesma coisa para todas as pessoas? Alguém pode pensar que conforto é não ter que trabalhar, morar numa casinha simples, sem ar-condicionado, comer arroz e feijão e tá confortável ali. Esse é o conforto daquela Mas pessoa. eu digo, acho que o conforto básico do básico, assim, por exemplo, acho que ninguém discute que você ter saneamento, você ter a rede de esgoto na sua casa é conforto, entendeu? Eu estou indo muito no básico. É, E assim, a gente sabe que às vezes, muitas vezes quem ganha salário mínimo não tem isso, entendeu? Olha, tá. vamos lá. Pô, anotei um, dois, três, quatro coisas. Trilha quatro é mesmo. Adoro, eu adoro. Boa, 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 boa. Vai. Primeiro, renda, enfim, o que seria? Ó, vamos lá. Renda básica universal, na minha concepção, não é sinônimo de viver no ócio. Hum. Na minha concepção, renda básica, dentro do que, enfim, renda básica universal é segurança. É tipo assim, é o que você recebe é o que uma pessoa pelo menos deve receber, pelo menos deveria receber do pai e da mãe. Ó, filho, Você, tá seguro. você, você deveria, imagina assim, você falando que não vai ficar no ócio, eu imagino então para receber uma renda básica deveria ter algumas exigências, por exemplo, você estudar, você se desenvolver, comprovar algum tipo de coisa, Uhum. não? Bacana. Tudo muito extremamente delicado. Tudo, Tudo, como é que é? na minha concepção, tudo é extremamente delicado. Todas essas Hum. regras são extremamente delicadas, porque é muito fácil. Aí, assim, polêmica, claro. É muito fácil criar uma regra e manipular usando aquela regra. Então, assim, Hum. tem que pensar terrivelmente, se for para colocar uma regra, tem que pensar muito nas questões práticas mesmo daquela regra sendo executada. Sabe? Hum. Então, não tem possível para mim ter uma resposta já de imediato nessa área. Tá, pera, me ajuda com uma coisa porque eu acho que eu não consegui associar. Como que seria manipular, por exemplo, ter um requisito de você precisa estudar para receber essa renda? Como que isso seria manipulado? Que Ó, possibilidade você enxerga? você precisa, um exemplo, você precisa não ter. Cara, tem vários pequenos exemplos, vamos dizer assim, que vão dando o significado. Vou dar um pequeno exemplo, que não é só sobre esse exemplo. Um pequeno exemplo. Pô, para você receber, você tem que ter uma renda. Você não tem que ter renda, por exemplo. Automaticamente estimula a pessoa a não trabalhar. Hum. Então, ou seja, Não, até mas que essa é uma ponto regra ruim. seria uma, enfim, seria uma regra que na ponta ali traz uma consequência ruim para a pessoa ali, porque ela entende, Uhum. ela vai realmente, porra, se eu trabalhar, eu perco a renda, então é um desestímulo. Sim, É um mas, desestímulo. não, mas eu Tem digo que assim, ser. quando a gente fala de mérito, né? Qualquer regra que tenha a ver com mérito. Outro exemplo, vou botar outro exemplo aqui, vou botar mais outros dois. É aquele negócio de exemplos pequenos. Eu ia falar um, acabei falando até outro. Outro exemplo pequeno, Pô, você não tem que ter uma renda para você conseguir. Ou seja, tem que declarar isento de renda. No final das contas, significa isso. Uhum. Aí uma pessoa muito rica, enfim, eu tenho exemplo particular assim, né, eu já conheço uma pessoa que casa. Eu estou dando dois exemplos reais aqui. Né? Eu vou dar três exemplos reais, aliás. Tem esse primeiro exemplo, mas tem os outros dois. A pessoa é filha de alguém muito rico, só que ela mesmo não tem renda. Então ela vai e declara que não tem.
que consegue benefício da renda básica universal, sendo que ela já tem, digamos assim. É muito discutível isso, porque vai ter o pai que é rico e vai fazer manipulação para o filho não sente segurança. Então, é Uhum. bom atingir essa pessoa também. Claro, não acho que deva excluir, inclusive, essa pessoa também, é para incluir. Contudo, é difícil para caramba chegar nessa pessoa. Agora, o terceiro exemplo, difícil de lidar também, que é, se tem essa regra de que a pessoa tem que se declarar isenta, porra, quantas pessoas sabem se declarar? Uhum. Sacou? Juridicamente. O que é uma declaração do imposto de renda? Tipo, pô, eu pesquisei, eu precisei fazer declaração de imposto de renda há um tempo atrás, eu sei, mas só que eu sei que também quando eu trago esse assunto, é incrível, a maioria das pessoas não sabe. O que Claro. é uma declaração de imposto de renda? Se não sabe, tem medo. Se tem medo, se afasta. Se afasta, não tem a renda. Ou seja, dessa maneira, uma pessoa que precisa não vai ter a renda. Se a gente bota um pré-requisito, é muito difícil. Só que se a gente bota. Aí, se a gente tenta de um lado, não, vou tentar punir. Aí a pessoa está na vida pública com esse argumento. Pô, vou tentar punir a pessoa que está tentando burlar o sistema e ganhar sem merecer. E vou botar mais regra. Puta que pariu. A pessoa que já não ia conseguir com pouca regra, aí mesmo não vai conseguir. Mas Aí, olha só, quando você fala, a né, renda pode básica concluir. universal, ela tem um objetivo: segurança. Porque, cara, automaticamente muda-se um aspecto, né? Porra, eu não tenho a crença de que se uma pessoa, a pessoa tem que trabalhar porque a qualquer custo, a todo momento, porque se não fizer isso, ela vai ser uma pessoa vagabunda e vai criar merda na vida de todo mundo. Eu não tenho essa crença. Até porque um artista, ele fica muitos anos sem fazer nada. Só que na cabeça dele, ele está desenvolvendo muita coisa. E aí, o artista é vagabundo? Como que a gente vai passar o crivo? Crime é errado. Ou seja, o aspecto de crime, beleza. Aí, nesse aspecto, um aspecto específico do crime, da pessoa, não sei o que, não sei o que lá, beleza, show de bola. Uma forma de ajudar, né, com relação a várias coisas. Pô, esporte. Alguém é obrigado a assistir futebol? A gente assiste porque gosta. Algum esporte que seja. Ou fazer algum esporte. A gente faz porque gosta. Existem muitas coisas na sociedade que são entretenimento. Entretenimento parece ser uma coisa que, nosso entretenimento é só prazer. Cara, a gente aprende muito nessa questão. Não é simplesmente entreter. Harry Potter, vamos chamar de entretenimento, na minha vida tem um significado enorme. A igreja não é que seja um entretenimento, mas é uma questão que são motivos pessoais que a pessoa vai. As religiões são motivos pessoais. A gente está aqui por motivos pessoais. Sim. Ou seja, a renda básica universal é dar segurança. Uma pessoa que não tem segurança precisa atingir segurança. Uma pessoa sem segurança, claro, em casos extremos, não que justifique, né, a questão de roubo e essas coisas, contudo é uma coisa que, enfim, é a questão. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer prosperar. E aí, enfim, tem várias questões, vários ensinamentos em vários contextos e várias realidades diferentes. E às vezes a gente é muito moralista com uma coisa que uma outra pessoa é impossível atingir aquela moralidade que a gente está exigindo. Aí, ou seja, a pessoa não escuta a moralidade, a pessoa escuta uma ameaça. E claro que vai escutar uma ameaça. E tem que se defender da ameaça. Dessa maneira, cria inimigo, que não precisava ser inimigo. Ou seja, uma coisa que está tentando fazer pelo bem, ou seja, não, vou botar uma regra aqui na renda básica universal, que é para poder, sei lá o quê, vir um controle aonde vai gerar, na realidade, na prática, uma revolta justa. Uma revolta justa. Porque, tipo, enfim, porque é muito complicado a gente entrar no mérito individual da pessoa. Porra, você é vagabundo ou você não é vagabundo? Porra, é muito ruim você ouvir isso. A gente tem na nossa história as pessoas que acreditaram na gente. Essas pessoas a gente faz questão de honrar e a gente sempre lembra. Por quê? Quem acredita na gente é quem faz a diferença na nossa vida. Não é quem apontou o dedo. Quem apontou o dedo a gente tem que vencer. E aí,
conforto viver no ócio, né? Essa ambiguidade entre. Deixa eu Agora, falar uma outra. coisa, antes de você entrar no negócio do conforto, eu tô precisando da parada estratégica, vocês não estão, não? Como é que vocês estão aí? Oi? Vou dar uma pausa aqui. Filé, pausa dada. Beleza. Tudo certo. Então, assim, você citou, por exemplo, o filme de zumbi, né? E coisas assim, de apocalipse e tal, imaginações de como que é a realidade quando essas coisas acontecem. E, mano, aí beleza, né? Falando da renda básica universal e a relatividade, a diferença, o pensamento a respeito de renda básica universal e viver no ócio. Algumas pessoas vão precisar viver no ócio um tempo para se desenvolver. Muitas Sim. outras pessoas precisam ficar trabalhando e é saudável que essas pessoas trabalhem de forma manual. Não tem por que tirar isso da pessoa. Óbvio que não. Isso enfim, é um assunto bem grande, claro, mas essa seria mais ou menos a direção que uma direção leve. Às vezes, conforto não é sinônimo de viver no ócio também. Porque às vezes Uhum. conforto é fazer uma questão desconfortável que te traz benefícios, que te traz coisas boas. Ou seja, porra, tô andando na neve, sei lá, pô, desconforto, mas tão gostosinho. Enfim, tem vários aspectos, né? Várias coisas. Viver saudável, é muito mais gente falando de como viver saudável, de coisas ruins que a gente come, aí a gente deixa de comer por ter consciência, por saber, né, e tal. Tem a escolha que a gente faz, claro, tem várias questões. Beleza, passando essa parada, indo pro zumbi. Zumbi? Zumbi, eu adoro zumbi. Cara, Uau. assim, o que eu enxergo? E que, assim, claro que é objeto de muita discussão, é um objeto de muito troço, com toda certeza. Desastre no Rio Grande desastre no Rio Grande do Sul, zumbi e desastre no Rio Grande do Sul. O que acontece na realidade quando realmente um troço desse acontece? Ou seja, se tivesse um apocalipse zumbi mesmo, se tivesse um trem desse mesmo, eu acredito, cara, o ser humano para mim é um ser fantástico. A gente fica reclamando das coisas porque a gente se importa com as coisas. A gente reclama de não sei quem, não sei quem, de não sei o quê, porque a gente quer o negócio bem. Ou seja, Ok. o barulho da gente reclamando parece um negócio desesperador, né? Claro, isso é natural. Contudo, está acontecendo aquela reclamação justamente por se importar. Todo mundo num debate político tem que falar bem todos os seres humanos tem que falar bem das classes, tem que falar bem das pessoas. Olha só, democracia para mim é uma parada muito linda. Doideira, caótica, mas tá lá todo mundo tendo que olhar para essa direção, né? Para a direção das pessoas. Então, desastre no Rio Grande do Sul. Putz, mano, eu acho que assim, muita gente começou a ter o desastre, muita gente entrou ajudando, a gente já automaticamente se sensibiliza. Quem não pode, não tem como ajudar. Claro, aí vai ajudar de maneira com as palavras, com a intenção, e isso ajuda. A energia, força, confiança. E quem pode, vai e ajuda com o que pode. Ou seja, pega e exerce uma ação. Eu acredito que ações boas são boas, independente da história. Eu gosto disso. Eu acredito nisso. Ah, tem gente que manipula e tal, outra história. Beleza. Enfim, aí tem uma coisa que baseia isso, mas é uma história um pouquinho grande. Então, eu acredito que, porra, veio o coronavírus. Todo mundo desesperado com aquilo, preocupado. Aí alguém já pega, alguém diz, enfim, aí vamos botar duas entre. Claro, tem milhões de vertentes sobre as coisas. Não existem só duas, na minha visão. Na minha perspectiva, são cada pessoa. Se tem três pessoas aqui, são três perspectivas sobre uma infinidade de assuntos. Então, como é que a gente vai pegar o Brasil inteiro e vai dizer que tem duas vertentes só? Eu acho impossível. Só Então, eu tenho Então, várias opiniões é. diferentes dentro da minha cabeça.
E aí, né, o que aconteceu ali? Putz, tinha uma classe, né, de pessoas mais olhando, putz, porque cada um tem a sua base e vai pensar o mundo de acordo com a sua própria base. Eu não acho nada errado nisso, eu acho que é natural. Então, de um lado, porra, temos que ter distanciamento e tal, temos que ter segurança e tudo mais, e essas coisas aí e tal. Do outro lado, porra, mano, se tiver segurança, se tiver muito distanciamento, se fechar tudo, e o cara que é ambulante na rua, e o cara que não sei o que, não sei o que, que precisa trabalhar para comer. Ou seja, eu vejo que os dois estão pensando na humanidade. Um está pensando num ponto, o outro está pensando em outro ponto. E quando o outro traz o outro ponto, a gente olha para essa direção que não tinha pensado antes. Ou seja, está todo mundo olhando para a sociedade e tentando ajudar. Eu acredito, porra, um apocalipse zumbi é a mesma coisa que vai acontecer, que aconteceria. Vamos tentar eliminar o apocalipse, ou seja, os problemas, vamos acolher todo mundo. A empatia bate com força. Hoje, assim, graças a Deus que eu vou dizer, né? Que, porra, uma notícia ruim, uma história ruim comove todo mundo, sacou? Porque a gente tem acesso a essa história. Isso é muito bom. Não precisa metade da população morrer para a gente ficar desesperado. Cara, Basta um pedacinho. eu vou fazer um pitch desse filme que você acabou de contar pra Hollywood, pra ver se eles fazem um filme assim, ó, Apocalipse Zumbi, todo mundo se junta pra se ajudar, sabe? Nó. Mas por A que, gente por que que eu tô adora. fazendo essa... É, mas só rapidão, por que eu tô fazendo essa observação? Porque muitas vezes a gente tem uma visão de um apocalipse bem pessimista, porque é o que tem graça. Você não vai assistir um filme, você não vai ao cinema assistir um filme de um apocalipse zumbi onde todo mundo se juntou e deu tudo certo no final, né? Olha É, Vamos como foi fazer. legal. Então exatamente. o nosso viés fica um pouco pessimista, porque o que a gente vê são essas coisas, né? Essas são as Uhum, histórias que uhum. geram buzz ali, né? Enfim, Sim, continuei, Lucas. é verdade. Eu vou continuar esse pitch aí, cara. Que assim, eu quero um grande desejo que eu quero fazer que eu quero fazer são filmes. Eu tenho ideias de filmes aqui na minha mente, roteiros que Uai, transmitem agora, cara, questões. tem IA Filmes fazendo vídeo otimistas. aí, cara. Tem IA Ou fazendo seja, vídeo aí. Basta você colocar uns prompts aí, ó. ou seja, ou seja, cara. Ou seja, mais do que isso, melhor do que a sugestão que Diana sugeriu, na minha visão, melhor do que essa sugestão é chamar a gente, ou pelo menos me chamar para fazer esse filme, para ajudar a fazer esse filme, porque Bora. eu quero fazer. E aí tem que botar a Diana, chamar, né, convidar a Diana e João Guilherme para serem participantes Ó, também. Hollywood, aqui vou eu, hein? Vai chamar pra fazer o papel do zumbi, né, velho? Sacanagem. Cara, anotei esse filme, dia vamos fazer esse trem, cara. Bora. Eu Eu tô dentro. não acredito. E até, cara, até a visão pessimista na minha visão com relação a isso é maravilhosa, porque é justamente a gente, através de filmes, séries, um monte de coisa, enxergando vários problemas. E aí, quando acontece, a gente está identificando, as pessoas identificam, pô, isso aí é um problema, cara. Isso aí, pô, isso aí né, vai dar ruim. Ah, mas por quê? Ah, porque por causa disso, fiz aquilo. Faz sentido? Faz. Porra, realmente, não tinha pensado nisso. Ou seja, traz mais clareza. Traz mais clareza. E o ato de termos essa visão negativa faz a gente enxergar a visão negativa, ver tudo quanto é detalhe que tem nela e ter mais ferramentas para evitar com que ela aconteça. Ok. Agora, IAs, você falou assim, a IA geralmente vai concentrar na mão de poucas pessoas, né? Ou seja, que com muitos recursos. Pelo menos eu acredito, né? É uma possibilidade que eu vejo. Então, eu vou até, antes de trazer a parada aqui, que é a última parada aqui, o último tópico que eu anotei, né? Eu vou trazer uma outra referência que me veio à mente agora, que é assim, uma frase, né? Existe um limite da filha da putagem. Eu vi um cara Há falando isso. controvérsias, há controvérsias. Então, há controvérsia. Há controvérsia. Eu acredito que princípios são maiores do que tudo, do que qualquer pessoa. Claro,
conversar pra caramba sobre isso, é uma brisa, é um tópico para debater pra caramba. Eu acredito que tem limite. Aliás, eu acredito que os princípios são os que mandam. Não dá para é muito difícil. Se eu me desalinhar aos princípios, aliás, as coisas vão ficar dando errado para mim. Ou seja, não sou eu que escolho qual é o princípio. Se eu seguir um princípio, vai rolando. Se eu deixar de seguir, vai tudo quebrar. Tipo assim, Acho que eu já brisei sobre isso. Acho que você quer dizer assim, como que eu estou entendendo sua brisa? Eu não sei se é isso que você quer dizer. Me corrija se não for. Me parece assim, qualquer coisa que você fizer, as coisas que você faz para serem sustentáveis, elas têm que estar alinhadas com os seus princípios, senão ou você não consegue fazer, ou você vai ter uma existência de merda tentando fazer coisas que não seguem seus princípios. Seria isso? Dá para seguir esse caminho, mas eu vou fazer um link com outra coisa. Tipo, seguindo Tá. esse caminho, né? Só para fechar essa parada desse Ah, caminho. Esse caminho, pô, a pessoa cresce pra caramba, cresce. Cara, não interessa quanto cresceu. Se fizer merda, vai começar a cair devagarzinho. Enfim, tem muitos detalhes, mas começa a cair. Começa a cair a pessoa ali, né? Digamos assim, que, enfim, cresceu bastante. Enfim, nossa, a pessoa que cresceu bastante vive doideira. Tipo, é difícil demais uma pessoa que cresceu bastante continuar, porque tudo atrapalha a vida dessa pessoa. Ao redor dela tem um monte de gente com intenções e tal. É muito difícil enxergar, né? Então, me simpatizo bastante com pessoas que crescem muito por conta disso também. Que, putz, enfim, é muito difícil. Eu não tenho, eu não tenho um olhar crítico, eu tenho um olhar de. Olha que doideira, eu tenho um olhar crítico, mas não é. É doideira, eu não sei explicar. É crítico para Não construir. precisa. O jeito que explica eu era extremamente crítico, aí depois eu percebi que eu conseguia chegar em algumas respostas, e aí eu mudei a visão. Cara, se eu chego em respostas, então então eu tenho que trazer a resposta. Ou seja, eu tenho que, entrar e ter ação, ao invés de só pensar, né? Enfim, é melhor para minha mente que eu só fique reclamando do que eu faça. Eu passei a só fazer, digamos assim. Enfim, é o que muda isso, né? E a gente age, né, de acordo com o que a gente consegue fazer e vamos embora. Qual é o link dessa parada? Do princípio. Eu acredito, cara, polêmico pra caramba. O Google e o Facebook, por exemplo, atingiram um princípio, ambos. Talvez ainda mais o Google, mas só que talvez os dois igualmente, não sei. Polêmico. Um monte de gente vai falar um monte de polêmica sobre o Google, um monte de gente vai falar um monte de problema sobre o Facebook, e é isso mesmo. Cara, quem cresce demais vai ter um monte de opinião sobre a questão, vai ter um monte de acusação também, um monte de troço. Isso aí sempre acontece com quem ou o que passa por esse processo. Que eu, pelo menos, até onde eu entendo, eu vejo o Google democratizando tudo. Sem olhar nem o interesse A e nem o interesse B. Só vai no C e já é. Que é a parada da terceira da humanidade. Ou seja, tem a visão do trabalhador, tem a visão do consumidor. Ele vai só na humanidade e dá-lhe. O que faz com que seja um mundo bom depois de executar as coisas, porque, pô, botar um mecanismo de busca no planeta, botar um Google Maps, fazer uma rede social, imagina o tanto de medo que qualquer um de nós teríamos para fazer isso. Imagina o tanto de problema imagina que não existe essas coisas, não existe um mecanismo de busca, perfis de empresa na rede social, reclamação aberta para todo mundo fazer, que não existe perfil de rede social onde todo mundo pode comentar. Imagina que não existe isso. Puta merda, a gente vai pensar que vai dar uma merda do cacete se isso aí acontecer. Tipo assim, ferrou, meu irmão, já era. Eu acho que o que garante com que isso funcione são os princípios. Não é o Google, não é o Facebook, são os princípios que eles se alinharam. E o Google, ele mantém, na minha visão, o princípio de democratizar tudo. Como assim? Democratizar tudo.
porra, o Gemini está disponível para todo mundo, o GPT também. Ah, tem o pago. Tem o pago. R$ 100 por mês. Uhum. R$ 100 tem acesso a IA mais foda que aquela empresa ali tem. Eu tenho curiosidade para ver o Gemini pago. Eu uso muito tanto o Gemini como o ChatGPT. Eu uso muitos dois, ambos. Para algumas coisas eu vejo claramente o ChatGPT superior, para outras eu vejo claramente que o Gemini é superior. Só que os É dois o eu quê? uso os gratuitos. Olha, quando eu pego uma coisa mais mais técnica, assim, eu preciso escrever programinhas assim, o ChatGPT costuma funcionar melhor. Hum. Mas eu já reparei que outras coisas, na verdade, ó, via de regra para todos os assuntos, o ChatGPT costuma ser mais preciso. Mas o Gemini me dá umas respostas muito boas também. De código, de programa, poucas vezes ela é boa. De coisas conceituais, ele estrutura bonitinho ali, de formas que às vezes eu prefiro do que com Hum. relação ao chat GPT. Mas assim, eu uso ambos gratuitos. Já paguei o chat GPT uma vez. Ele estava agarrando demais, como ainda agarra hoje. Eu parei de pagar há muito tempo já. Não porque eu não acho que vale a Eu pena, estou também. agarrando demais. Aí eu parei. E aí estou um pouco resistente a pagar, sabe? De novo, mas eventualmente eu vou. Ah, Como não, assim, mas H? bacana. Você usa o Gemini pago, Lucas? Eu uso. E aí, você gosta do resultado dele? Porra. Gosta, né? Lógico. Você fala bem pra caralho, eu sei que você gosta. Mas o chat GPT você chega a usar também, não? Quando eu fui fazer a parada, eu fiz o teste, uma coisa específica que eu estava fazendo. Aí Hum, eu primeiro, olha, quando eu estava trabalhando com o Jean, hum, ele pagou o Gemini avançado ou simplesmente botou o teste. Eu não lembro qual das duas opções. Eu acho que botou o teste mesmo, mas enfim, na minha cabeça pagava. Hoje que eu acho que só uhum, botou. Naquele contexto, eu fui usar o Gemini Advanced. Aí eu testei uma parada específica, né? Que eu perguntei no Gemini normal, perguntei no GPT e perguntei no GPT 4.0. Não tive resposta, só que minha cabeça é maluca, né? Aí eu perguntei isso pro Gemini também. Tipo assim, enfim, perguntei pro Gemini. Meu irmão, ele deu a resposta todinha, cara. Aí eu é, falei, Aí você se que apaixonou. isso? Eu cara, apaixonei. Apaixonei. E aí depois eu fui fazer outros testes também, do meu jeito, né? Nas minhas formas de obter informações. Puta que pariu! Eu fiquei maluco no Gemini, no Advanced. Aí eu fiquei usando enquanto tinha o pago, que era gratuito dele lá. Aí depois que passou o tempo, aí eu assim, porra, eu pensei, cara, depois que acabar eu vou pagar, mano. Vou pagar, não, vou ter que decidir, né, se eu pago ou não. uhum. Aí eu fui e fiz o teste. Pra mim, acabou o tempo, fiz o teste. Enfim, terminou o período de teste, eu não tinha outra escolha mais. Eu tive que pagar. Cara, uma coisa que, na verdade, aí sempre o Gemini é o meu default é a questão de disponibilidade. Vira e mexe, eu vou no chat GPT, todo dia ele agarra. O Gemini nunca agarra. Nunca. Aí eu Quando você acabo fala usando agarra, você quer motivo. dizer o quê com essa palavra agarra? Agarra Isso aí é ele mineirês, não né? responde. Ele não responde porque ele está Ah, sendo muito usado, provavelmente. O Gemini nunca acontece. Nunca aconteceu comigo. tá. Obrigada pela tradução do mineirês. Exatamente. Esse mineirês. O Gemini. Oi, Eu e acho. engraçado, Entendi. engraçado do mineirês que agarrar, ele pode ter o sentido contrário. Por exemplo, se eu te pergunta, e aí, você vai no aniversário do fulano? Eu falo, tô agarrado. Aí porque você vai. Ou então você pode falar, "Ah, você vai no aniversário do fulano? Ih, eu tô agarrado aqui. Significa que você tá ocupado e não vai poder ir. Eu Mineirês é também sempre tenho, assim. eu também tenho Muito bom. esse Tem isso agarrado aí. também? Uhum. Tem, para mim também é normal essa palavra. Ah, legal. Eu não conhecia, não. Tá bom, bom saber que engarrado pode ser os dois. Você tem que ver a Uhum. linguagem corporal da pessoa ali, né? É. Mineirês é isso, né? Tudo é um curio. O trem, por exemplo, o uai, É. O trem é bom, porque tudo pode ser um trem, né? tudo. Adoro. É o bagulho do paulista, né? É, o O bagulho. trem do mineiro é o bagulho do paulista.
Aí, tio, é os bagulho aí pra nós, tá ligado? É o Jigma Bob. Hum, Eu acho que eu só usei o chat GPT e quando a gente fez ah, o teste, Lucas, eu achei interessante, porque eu acho que foi um de vocês falou hoje que o Gemini ele categoriza melhor, né? Ele estrutura mais bonitinho, assim, é, ele tem pontua uma mais. estruturazinha legal. Né? Aham. E eu vi que o do chat GPT lá, ele ficou meio bagunçadão, ele deu as mesmas respostas, mas ficou mais bagunçado, né? Então, talvez eu use, mas eu tô querendo não pagar esses negócios, entendeu? Eu tô querendo usar a É, versão pra mim tá gratuita. funcionando bem sem pagar. Não que eu não acho É, que seja bom o pago, mas tá funcionando bem, sei lá. Cara, na é, minha utilidade aqui, eu não troco, eu não deixo de pagar. É, Não é, tem. Para mim, para eu mim não é. tem. deixo, eu Pode ser deixo que eu sempre mude. três. Eu deixo Porra, sempre três abas. Tem três abas abertas. É o Gemini, o ChatGPT e o Copilot. Sempre tem os três lá. Se um interessante. falha, se um não gosta da resposta, eu vou pro outro. Manda o outro, né? É. Já botou eles até para Interessante. discutir um com o outro, né? Já Debater botei para filosofia um discutir, com o vocês outro. lembram da brisa artificial? Eu Eu botei os dois adorei. para brigar. Hã? Muito Como é que bom. foi que você fez isso? Você não viu isso não, Lucas? Eu não ouvi a conversa. É que é o Mas como é que você fez seguinte, isso? eu fiz assim, ó. Eu falei assim pro ChatGPT, ó, eu vou fazer, eu não lembro o que que era o assunto, cara. Não lembro o que que era, sei Também lá. não lembro. Era um assunto qualquer lá. Eu falei assim, ó, fale sobre tal assunto e e no final de você falar, faça uma pergunta propositiva. Aí você copiou de um Entendeu? lado e Aí eu rolou no copiei de um outro? lado e falou do outro do mesmo jeito, ó. Nós vamos discutir um assunto aqui, você vai receber uma pergunta, depois você dá a sua posição e faz uma outra pergunta propositiva. E aí fui Ah, ligando assim. Só que chega uma hora que eles caraca. começam a se repetir, não é tão legal assim, não. Talvez, se você melhorar os textos, às vezes eu editava um pouquinho também. Talvez uma É que, questão de manipular os prompts do jeito certo, mas assim, é até não. interessante, mas chega uma hora que não, que ele fica andando em ciclos, não desenvolve demais, não, sabe? Ó, eu acho Será que que você. IA tem um detalhe hoje ainda, que ele ainda é meio politicamente correto, né? Então ele sempre tem as respostas que são as politicamente corretas e não Perfeito. necessariamente ele vai ser disruptivo, vai dar opinião, vai ser polêmico, não vai. Ele vai combinar um com o outro a mesma respostinha ali, por isso que acaba, né, É, o provavelmente é debate. isso mesmo. É, Provavelmente, então, tá? Eu adentro eu acho dessas que é isso. paradas. Eu Agora adentro eu me dessas paradas. pergunto, sabe? Imagina sem as travas, até que ponto será que eles conseguiriam? Porque eu não acho que se desenvolveria tanto também, sabe? Querendo ou Hum, não, ainda é uma coisa muito diferente do nosso, ainda pelo menos é uma coisa muito diferente do nosso Gente, encadeamento assim de pensamento, né? vou Ainda dar uma pelo dica, menos. Ah, vou dar uma dica aqui para furar essas travas, hum, essas partes. Tem várias técnicas, né? Claro, lógico. hum, Claro que tem. Enfim. Mas eu vou dar uma dica aqui, por exemplo, sobre determinado assunto, perguntar quais são as diferentes visões sobre aquele assunto ali. hum. É, boa. ou, ou dizer também, eu não me sinto ofendido com essa, eu sou de tal classe e não me sinto ofendido com essa questão. Aí ela vai Ah, pegar e vai tá. Legal, legal. Ah, esse eu vou fazer, hein? Esse eu Legal, vou é. fazer. Tem Ah, algumas formas de adentrar. É bom Aham, adentrar é. nessas paradas. Eu gosto de estudar tudo, eu gosto de estudar esses assuntos também, essas paradas tudo. Quanto mais a gente entende, mais liberdade a gente tem. Ah, cara, esse negócio é uma ferramenta maravilhosa, né, bicho? Esse negócio de você poder não, sentar, digitar, maravilhosa. você poder escrever em linguagem natural que você quer. Cara, é um game changer mesmo. Assim, ó, eu te falo, eu adoro, assim, olhar a IA para conhecimento, assim, né? Mas, assim, o que eu uso no dia a dia muito, que eu fico sempre fascinado, é para fazer programinhas, pequenos programinhas para automatizar minha vida no trabalho. Uhum, uhum. Pequenas coisas, assim, sabe? Mas é interessante você ver como se você restringe o problema direitinho para ele,
ele vai resolver 95% do problema para você. Você ainda vai ter que olhar ali, entender, eventualmente mudar alguma coisinha. Toda hora ele pega alguma coisa errada. Toda hora, toda hora. né? Mas é uma coisa. 95% do problema ele resolveu para você, entendeu? É isso, Noventa e cinco por é cento isso. Acelera as coisas, né? Acelera muito. É uma ferramenta fantástica. É. Não, eu acho que Esse vai não, ficar muito assim, bom quando ele aprender a criticar mais as coisas. Pode é. falar. Então, talvez é aquele negócio, talvez ele até saiba, né? O negócio até que ponto eles deixam, Mas é né? restrito, é. É, porque É. eu tava lembrando de uma pessoa que eu conheço que postou alguma coisa nas redes sociais assim, tipo, ela perguntou pro chat GPT, ou sei lá o que que ela tá usando, com base nas minhas conversas com você, o que você diria sobre mim, sobre que tipo de pessoa que eu sou, Mas, e as coisas que você acredita que eu não vejo sobre mim, né? O que que tem inconsciente foda. ali. E daí ele deu umas É. respostas massas, tudo, e eu gostei o prompt foi fenomenal, né? Aham. Mas O tudo Prof era fez. muito positivo, todas as respostas É, eram muito positivas, né? Então, às vezes, coloca a gente para cima ali. Eu gostaria de receber um feedback tipo, ó, isso aqui que você está fazendo não é legal, melhora isso aqui. Tipo, sabe, um feedback assim, mais direto ao ponto, que eu gosto disso, sim. né? Eu sou aquela pessoa que eu não Sim. quero só ouvir o bonitinho. Ah, esse aqui tá É. legal, esse aqui tá bonito, você é muito inteligente, você é muito linda, não sei o quê. Não, pera, Aham. o que que é que eu não tô vendo que vai ser uma lapada, vai ser uma tapa na cara, mas É. vai me ajudar a crescer, né? O IA não consegue fazer isso ainda por, sei lá, Oh, qualquer limitação, né? engraçado. E normalmente é isso mesmo. Tipo assim, não sei se você viu na brisa artificial. Toda hora que eu colava a resposta, eu falo, nossa, realmente a sua posição, você pegou muito Você é bem a ideia. brilhante, Você, é. nossa, a sua conclusão é brilhante. E se você tivesse colocado outra conclusão, ia ser brilhante também, Ia ser entendeu? brilhante do mesmo jeito. É. Todas as opiniões são brilhantes. Pois Isso me é. incomoda um pouco. Eu gosto dessa Isso me incomoda também, sinceridade, né? sabe? É. Mas tá bom, Bom, tá mas legal, tá legal. então, chamando aquela parte da brisa que a gente estava falando mais no início, isso, não sei, a minha cabeça fica nessa brisa. Queria saber mais o que vocês acham do negócio. O que vocês acham do negócio de roubar a arte? É que isso não sai da minha cabeça. Tipo assim, a galera tá falando muito de roubar a arte. Mas, cara, como é que é o processo? Como é que é o processo que é a por que que ela rouba? Por quê? Ela aprendeu, né? Ela nos pesos do algoritmo dela ali que determinam as respostas, ela aprendeu com base em trabalhos humanos. Excelente. Ok, entendi o argumento. Mas e aí? E o artista que é influenciado por outros artistas? Uhum. Qual é o limite? É só porque foi a IA, só porque foi uma máquina e o outro foi um humano? Não me parece suficiente isso, entendeu? Tipo assim, e aí vem a grande pergunta também, que eu tenho uma opinião bem convicta, né? Não posso dizer que é certa, é uma opinião bem convicta, que é, a IA é criativa? E para mim ela é. Ela consegue criar sim. Não é igual a um ser humano, porque a natureza dela é diferente, mas para mim ela cria. Ela faz coisas completamente novas com base em coisas que ela já viu, entendeu? Então, assim, acho que assim, minha grande pergunta de brisa aqui para vocês é: vocês veem, vocês, vocês, vocês veem distinção de uma IA fazer um trabalho com base em trabalhos humanos e um artista influenciado fazer o trabalho dele? Ó, talvez eu fale uma grande besteira aqui, e se eu falar, provavelmente alguém vai me falar isso nos comentários, e daí eu vou saber. Mas eu faço um paralelo com outras propriedades intelectuais, que é por isso que eu trouxe esse assunto antes. Por exemplo, o plágio em texto, né? Você, ser Hum, humano, vai fazer um TCC, sei lá. E daí você vai usar aí muitas ideias para construir o seu TCC. A partir de que momento que aquilo passa a se tornar plágio? Quando você pega palavra por palavra e coloca naquele texto como se fossem suas palavras. Mas na verdade não, é a palavra de uma outra pessoa. O que, que não é plágio? Se você parafrasear aquilo e colocar ali. uhum. Para mim, a mesma.
uma analogia pode ser feita na contexto imagem. Então, quando que o IA está roubando? Quando ele coloca uma coisa muito parecida com a original. Mas quando ele pega uma coisa e muda totalmente, eu acredito que pode se construir o argumento de que não seria roubar, seria pegar inspiração. Uhum. Da mesma forma que um humano. Se eu, humana, pego a sua arte e replico ela exatamente ou muito parecido, eu poderia provavelmente levantar o caso de que está sendo um roubo da minha propriedade intelectual. Sendo que se eu pego só uma inspiração de vários artistas, mas eu crio algo totalmente novo com base nessas coisas, daí não. Daí deixa de ser plágio e passa a ser criação. Então, o meu ponto é, eu acredito que em algum momento a gente vai precisar delimitar essas coisas e regulamentar isso para saber o que é o IA roubando, porque está muito parecido, está muito igual, e o que é uma mudança, uma inspiração. E delimitar isso da forma como o direito faz. Uhum. Oh, eu tenho um exemplo muito nítido do que eu consideraria plágio, no caso da IA. Mas antes eu queria saber o que o Lucas acha. Você já brisou sobre isso, Lucas? Você... Cara, eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa esfera Ah. de pensamento. Não, Mas não tenho. se você, tipo assim, seguindo Opinião essa sua. linha, seguindo essa linha de pensamento, ah, você concorda comigo quando eu digo, tipo assim, que né, a IA produz coisas que não existiam antes com base em em produções urbanas que ela viu. Faz sentido para você? É aquilo, eu não tenho entendimento nessa esfera. O que eu Ah, penso é que, assim, uma coisa é muito importante, né, para nós, que somos seres humanos, a questão do mérito pelo que a gente faz. uhum, E aí, a gente tem uma ferramenta, tipo, a gente tem um Photoshop ou tem um Canva. E nesse Photoshop, nesse Canva, tem um banco de imagens ali feita para auxiliar a sua imagem final, que é uma junção de algo das que você quer, do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, formato, tudo ali do jeito que você quiser. uhum. E o Photoshop tem é um programa aqui no computador, está utilizando, tem formas, tem um monte de coisa, nada daquilo que você está criando com lápis, por exemplo. Até se você criar um negócio com lápis, você vai estar usando o lápis. Então, como é que eu vou criar isso com o dedo? Né? Se eu cortar o meu dedo e colocar com sangue, eu ainda assim vou estar usando alguma coisa, eu vou estar usando meu sangue para fazer um troço, né? Uma arte. Então, Eu estou usando a ferramenta, quer dizer. Né? em todas as esferas vai estar usando alguma ferramenta e essa ferramenta Uhum, se desenvolve. uhum, Aí a gente usufrui do resultado. E uhum, aí quando a gente faz uma coisa, quando a gente faz uma ferramenta, a gente vende o acesso àquela ferramenta, o uso daquela ferramenta. Então, se eu tenho o Gemini Advanced e ele faz imagens, e eu pago o acesso, logo ele está me fornecendo uma ferramenta que ele criou. O Google criou uma ferramenta, está me fornecendo. Então, eu estou usando uma ferramenta para mim. Logo, uhum, eu estou fazendo algo que é meu. Com facilidade. Beleza. Estou pagando por essa facilidade também. E ainda que não estivesse pagando, no caso, claro, nesse caso, porque minha brisa, meu pensamento é fora da necessidade de pagar. Se estiver sendo uhum, concedido, não muda nada. Ou seja, todo mundo utiliza algo, enfim, todo mundo utiliza alguma coisa e cria outra coisa. E eu acredito que os méritos são uma coisa muito importante na nossa sociedade. Por exemplo, eu não posso dizer se eu disser que eu criei, eu posso dizer, eu criei, porque eu que mandei a parada, eu tive ideia e tudo mais. Todas as imagens lá no Oasis foi assim que foi criado. uhum, Sei uhum. muito o que eu faria, como é que é e tal. Pensei em porrada de coisa. E aí? Eu pensei em muita coisa. Peraí, acabou, não tenho mérito nenhum porque X. Sacou? Tipo, a imagem não existe. Só existe a minha, não existe uma idêntica. Do nada, não, por causa de X, aquela imagem Aham. não é sua, não foi você que criou. Não, eu pago a ferramenta, eu utilizo É, ela, eu uso a minha mente para fazer, então eu fiz a ferramenta. Foi feito com inteligência artificial. Beleza, eu posso dizer que foi feito com inteligência artificial, não tem problema com é. relação a isso.
A minha imagem no computador, eu precisava de uma imagem que me desse algumas emoções específicas. E eu tenho aqui, eu fiz ela, tá aqui. Então, o valor das coisas, muitas vezes, é a utilidade daquelas coisas. Seja essa utilidade uma utilidade prática ou uma utilidade emocional. Aí, se a gente está tendo um prazer, eu tenho muito prazer vendo imagens pra caramba. Uhum. Se a gente está vendo um prazer, também é uma utilidade. Sim, Não, claro, claro. ser uma utilidade não desfaz nada. Tipo, é delicioso, é maravilhoso ter uma utilidade. E não é que as coisas servem para só uma utilidade e Não, acabou. Não. talvez seja das utilidades mais importantes para a gente seja isso, né? E aí, dessa maneira, né, pô, vou pegar eu fiz uma. Agora imaginando um artista. Porra, eu sou um artista, fiz uma arte. Alguém pegou essa arte, copiou, sei lá, só copiou e colou e vai dizer que essa daí foi feita com inteligência artificial. Isso é extremamente injusto. Extremamente. E a pessoa que criou usando um pincel para pintar, ela tem o mérito de falar, cara, eu pintei essa parada usando o pincel. E, inclusive, aí eu já digo, como que a própria sociedade traz resultado. É muito incrível isso, princípios. Essa parada, olha que loucura. Porque eu já fiz agora a conexão da materialização disso. Que é a pessoa que pinta com a mão pode dizer, olha só, pintei com a mão. E aí a gente vê várias pinturas que o pintor grava o processo de criação dele. Por quê? Porque isso tem valor. Isso para a gente que está assistindo tem um valor muito grande. E quem vai poder fazer isso? Mostrar assim, quem realmente está fazendo. E aí, várias formas diferentes, né? Basicamente, vários processos de criação diferentes, um monte de coisa. Se eu uso uma IA, eu não tenho tanto controle sobre como que vai sair o resultado. Sim. Um pintor tem. É um Então, processo seja, diferente, né? tem prejuízos e benefícios. O É. pintor tem mais conhecimento sobre o que é bom para determinadas emoções. Eu não tenho. Ou seja, ele utilizando, ele vai ter resultados melhores. Então, ou seja, a realidade em si responde cada caso. A propriedade de alguém que criou, porra, alguém vai copiar idêntico e dizer que é dele. Vai ter problema. Tipo assim, tem que ter, claro. A justiça, infelizmente, algumas vezes vai acontecer injustiça. Só que a gente luta pela justiça. Ou seja, porra, não, isso aqui é propriedade de fulano, então é de fulano. E ambas as situações vão acontecendo simultaneamente. E é isso aí. Para mim, Cara, na minha cabeça pelo menos, e tem isso aqui de forma prévia, né, no caso. olha Já que eu tô tem. brisando sobre esse negócio que você falou do pincel, do artista. Cara, eu acho que é a mesma coisa, olha só. O, o pintor também não teria seu talento reconhecido antes da invenção do pincel, sacou? Tipo, o escultor não teria o seu talento reconhecido antes da invenção do cinzel e do martelo. Não teria como. Aham. Cara, você precisa Pô, de ferramentas para se manifestar e, à medida que elas vão evoluindo, você se manifesta de forma diferente. A gente é codependente, a gente é interdependente, né? Aquela É, palavra. Pessoas é, independentes. Três esferas da dependência. Enfim. A é. primeira pessoa Ou, é dependente, independente e interdependente. A gente precisa de tudo. Eu nunca fiz essa bateria que está na minha frente aqui. Nunca fiz isso, mas eu tenho. Um mouse, uhum. essa câmera aqui. A gente fez o zoom. Eu né? não fiz o zoom. Então, assim, é muito Inclusive, doido. eu brisei enquanto vocês estavam falando no sentido de formas de monetizar o seu trabalho em uma sociedade onde a IA produz essas imagens. Por exemplo, o que eu estava pensando? Se você for em rede social, a ideia que move as redes sociais é tendências. Então, alguém começa uma tendência, por exemplo, um vídeo de uma dança específica, e daí todo mundo vai lá e reproduz aquela dança específica, exatamente, né? Ou uma tendência de um barulhinho. Uma época tava aquele plum, né? Que era um vídeo de um Uhum. segundo repetindo a mesma coisa com barulhinho. Tá bom, é uma tendência. E se um artista, por exemplo, consegue iniciar uma tendência que todo mundo copia, as IAs vão lá e copiam, mas eles monetizam em cima disso. Aquele artista que inventou já arrumou um jeito de monetizar em cima daquilo. Exemplo,
acho que foi a Remini que começou uma tendência de das pessoas criarem autorretratos, né? Ou das pessoas se envelhecerem por meio da foto. E daí o que eles faziam? Colocavam lá o marketing da empresa deles e as pessoas iam lá e pagavam R$ 25 ou R$ 30 para fazer aqueles retratos. E eles ganharam muito dinheiro Nossa, rápido com eu não sei isso. desse caso, eu não sei dessa história. É, você Depois não eu até quero saber com mais acompanhou? detalhe, não. Eu acho que Essa foi daí essa eu. empresa que fez isso. Então, qual que é a ideia? Tá, a IA rouba? Não sei. Talvez roube, talvez não roube, mas eu, como artista, vou criar uma tendência e vou monetizar essa tendência e vou usar a IA a meu favor. E vou usar Não, claro, isso essas aí eu acho cópias a meu discutível. favor, né? Eu É. acho assim, da conversa aqui, eu acho que tem duas conclusões. Não sei como é que não sei se o Lucas concordaria, mas assim, eu tô vendo assim. Vamos. Uma delas é o seguinte. Bom, aí eu vou falar, acho que mais é minha agora, tá? Assim, se a IA rouba, os artistas também roubam, porque eles são influenciados. Eu acho que é isso, eu acho que a IA é Hum, criativa, ela cria. O que eu pensei aqui, Dai, que eu falei que era um exemplo nítido de plágio, eu não sei também se é, mas assim, por exemplo, você consegue pedir para o Midjourney criar uma imagem do Empire State Building, por exemplo, uhum. no estilo de Van Gogh. E ele vai pintar igualzinho. Você não é tão inspirado. É igualzinho o Starry Night do Van Gogh ali. Você vai. Só que o Van Gogh nunca teria como pintar aquilo. Será que aquilo é plágio? Entendeu? Talvez Pois é. seja, por causa do estilo. Porque não é inspirado. É absolutamente igual os quadros do Van Gogh. Sim. Só que não tem como ele ter pintado o Empire É, State. Oh, aí que tá. Eu acredito que em algum momento essas coisas vão começar a ser é, regulamentadas. A gente só vai ter que definir se vai ser igual, né? Se um humano vai seguir as mesmas regras que IA ou se vai ter que ter é. regras diferentes. O Van Mas Gogh eu tá de acho que é por boa, aí. né? Porque Van Gogh não tá mais aí, mas e uma pessoa que inventar um estilo hoje? Pois é. Mas e não tem alguém recebendo em cima do trabalho de Van Gogh até hoje? Às vezes a família Tem, perpetua, né? deve ter. Então, será que eles vão ter direitos autorais ali em cima disso? É, Né? e É faz isso. sentido que Vai ter que tem. Eu acho, tipo regulamentar. assim, ó, na minha opinião, eu vendo uma imagem gerada pelo Midjourney no estilo de Van Gogh, para mim não tem como você se isentar disso. Para mim é muito nítido que o estilo é idêntico, não é inconfundível, não é inspirado, é idêntico. Pois é. Entendeu? E eu acho que a outra, Day, é, a gente estava falando, é imparável. Assim, independentemente o que você acha sobre isso, eu acho que acho que é vamos chamar de fútil, eu acho que é inútil você Uhum. ficar, não vamos usar IA para fazer thumbs, eu acho inútil, sinceramente. Não é fútil em português, mas é futile em inglês. É Né? futile Essa em aqui é o inglês, que você estava né? Tá, pensando. mas não é fútil, mas eu acho que é inútil. Eu acho que é inútil. Eu acho que não vai. Eu acho que a intenção é muito boa, porque eu sou solidário à intenção. Eu acho que vai estar o bando de artistas. Muito em breve, os nossos trabalhos mais intelectuais vão ser roubados. Com certeza, a gente vai ter que sempre prestar atenção no que está acontecendo, que vai ser cada vez mais rápido. Isso não vai parar na arte, não, pode ter certeza. Engenharia, Não, terapia, aula, total, total. sabe? Dar aula, Uhum. projetar prédio, tudo isso, não tem uma dúvida. É. Então, assim, eu acho que vai afetar e cada vez mais rápido. Nenhum de nós vai escapar, esses trabalhos mais intelectuais não escapam. Então, mas assim, então, Sem até por dúvida. isso a gente tem que estar de olho. Então a E brisa assim, braba, aproveitar né? as coisas Tô boas, falando. porque o negócio é bom demais, o negócio dá uma ferramenta fantástica. É. Para chegar à conclusão da brisa braba que o Lucas lançou no comecinho, né? Como que a IA realmente vai afetar a sociedade? Putz, cara, eu acho que das formas mais inúmeras e inimagináveis Sim, sim, possíveis, sim. né? A Eu primeira que eu acredito. acho a mais imediata, que nem eu falo, eu não tenho medo do Exterminador do Futuro. Também não. Eu tenho medo da rápida eliminação de empregos
que vai acontecer e das consequências econômicas. Eu tenho bastante medo. Eu ouvi uma frase em relação a isso. Eu não lembro exatamente como ela é, mas é alguma coisa assim. Não se preocupe em salvar os empregos, se preocupe em salvar as pessoas. Que, Uhum. cara, Boa, pô. Boa. Isso é, pô, excelente interessante. É, eu opinião. nem lembro de Beleza. onde que eu ouvi isso, mas Boa mesmo. eu acho que é por aí. Se a gente para de se preocupar tanto com empregos e começa a se preocupar com as pessoas, a gente vai encontrar soluções melhores para esse dilema Ah, todo, que é imparável, é inevitável. é, Eu acho imparável. que, eu acho que a gente finalizar com essa frase fica perfeito, hein, cara. Show, né? Show, também achei. Hum. Então, Para uma Lucas, frase primeiro. nerd, tem uma frase, só para finalizar a frase nerd, tem, eu acho que eu tirei daí. Tem o Battlestar Galactica. Eu nunca assisti, não, mas eu lembro que um amigo meu falava muito que uma civilização alienígena foi, tipo assim, conquistar a outra, né? Tipo assim, eles eram muito mais poderosos. Aí o ET chegou pro outro e falou assim: Resistance is futile. Tipo, resistir é inútil. É tipo isso. A tecnologia Perfeito. dele era muito, muito superior. Não tem como, é imparável. Mas, Vamos Lucas, seguir muito lá, obrigada por participar dessa brisa com a gente. Eu Lucas, muito adorei. obrigado. Foi muito massa. Depois você volta aí para brisar mais com a gente. Foi a nossa Obrigado por primeira me brisa chamar. com um brisante convidado. Pô, fiquei feliz Aham. pra caramba por terem me Pô, que chamado. legal, velho. Que Muito feliz legal. mesmo, cara. Feliz demais de ter participado e gostei muito também. Muito legal. A gente já conversou, a gente avisou tantas vezes, né? Aí agora nesse É, contexto. é legal também. Agora é uma brisa Feliz. eternizada. É sobre É. isso. Sucesso demais, cara. Show de bola, Beleza, gente. É isso então? vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima Beleza. brisa. Até semana que vem. Valeu.